Vida Lovers! Oi, meu nome é Gabriel. Eu curso Comércio Exterior na Univale e estou no terceiro período e hoje eu vou falar um pouco sobre a palestra que a gente teve no curso de Comunicação Organizacional, que foi promovida pela professora Fabiana, pela Prof. Mari e pela professora Cida, que vai tratar referente à nossa imagem profissionalmente. Seja no ambiente de trabalho, seja numa entrevista, por exemplo, e como isso é imprescindível na busca por um trabalho ou propriamente dito na ética empresarial. Então eu vou falar um pouco sobre a imagem que é imprescindível nesse meio, né? Mas também vou levantar algumas questões. Bom, numa entrevista de emprego, por exemplo, é importantíssimo a gente mostrar quem a gente é, independente de ser contratado ou não. E a gente não pode mostrar uma figura que a gente não vai poder seguir no caso a gente seja contratado, por exemplo. A gente tem que mostrar nossas diferenças e o que essas nossas diferenças elas podem indicar no nosso bom rendimento no trabalho ou também como a gente vai lidar dentro do ambiente de trabalho. E essa postura que a gente deve ter é muito importante porque vai moldar o que a gente vai ser no futuro profissional. Um ponto legal que foi levantado foi a netiqueta, que não é só em público, não é só presente, que a gente deve se portar formal, por exemplo, dependendo do emprego ou do trabalho que tu exerce, né? A netiqueta explica pra gente como a gente deve se portar também online, né? Como a gente deve. Não é deve, mas é como o nosso comportamento deve ser feito na troca de e-mails, mensagens, Skype também, por exemplo, que é uma plataforma muito utilizada. E também a gente precisa ficar atento a como a gente se porta no nosso meio pessoal. Isso também pode, não vou dizer prejudicar, mas as pessoas podem ter interpretações erradas ou diferentes do que a gente posta na internet, por exemplo. Eu queria levantar um fato de que hoje as minorias elas são suscetíveis a não conseguirem trabalhos tão facilmente quanto a maioria, né? Vamos dizer assim, branco ou, ou uma pessoa que apresenta uma classe social um pouco melhor, vamos dizer assim, do que negros, do que LGBT, do que deficientes. É imprescindível a gente tratar desses assuntos porque também são pessoas, né? A gente não deve olhar só para uma pessoa pela aparência dela. E nisso a ética conta bastante, né? Às vezes a pessoa, ela pode ser a que aparenta uma, uma inteligência, uma, um, uma inteligência? Aparenta ser tudo aquilo que a empresa precisa, mas na realidade é totalmente o contrário. E muitas das vezes as minorias, elas têm capacidade, elas têm formação, por exemplo, para exercer tais cargos e elas são dispensadas justamente pela posição que elas se encontram na sociedade. É por isso que hoje, por exemplo, né, um dado é de que uma transexual ela tem a estimativa de vida de 35 anos. Isso por causa que
a orientação e o que a pessoa é na sociedade marginaliza ela e ela não acaba não tendo outro meio de trabalho na sociedade e acaba partindo para prostituição. Isso é um caso muito relevante na sociedade e mostra muito da hipocrisia que a gente vive, né? E isso precisa ser não, isso precisa ser reavaliado para que as minorias sejam encontradas nas profissões que elas desejam ter. E eu acredito que é isso. Essa foi a minha análise referente à palestra que a gente teve. Obrigado.